Fala pessoal, beleza? Lucas Mizumoto aqui para mais um vídeo de Tempo de Tela. Hoje eu vou falar um pouco sobre Tio Frank, novo filme da Amazon Prime, estrelado pelo Paul Bettany e pela Sophia Lillis, que é um filme que muito provavelmente vai estar no Oscar 2021. Bora lá? Como de praxe, uma sinopse rápida. O filme acompanha aqui a história de Frank, que é um professor universitário muito bem sucedido na sua carreira, só que ele tem uma série de problemas familiares por causa da sua opção sexual. Frank é homossexual e, embora o pai e a mãe dele saibam disso, isso gera um certo conflito entre eles e por conta disso Frank é afastado da família. No entanto, quando seu pai falece, ele precisa voltar para a cidade dele para o funeral e ele faz essa viagem com seu companheiro Wally e com a sua sobrinha Beth, que a princípio não sabia do fato do tio ser gay, mas ela descobre conversando com ele, e durante esse processo de viagem de Nova York até o sul dos Estados Unidos, eles vão se descobrindo e vão se conhecendo mais. Embora o personagem do Paul Bettany seja o nosso protagonista, o filme aqui é narrado pela Beth, a sobrinha do Frank. E é interessante isso porque, como ela não sabe ainda da questão do tio dela, na medida que as coisas vão se desenvolvendo, na medida que ela vai tendo mais detalhes, a gente vai tendo junto. Então é uma maneira interessante do roteiro ir apresentando novas camadas desse personagem a partir de uma perspectiva de uma pessoa que realmente é tão crua quanto a gente. E nesse sentido é interessante porque o filme acaba criando arcos opostos entre esses dois personagens. Porque na medida que a Beth vai descobrindo as coisas, vai se tornando uma pessoa mais madura, a gente vai entendendo e descobrindo também mais as inseguranças do Frank. Então é realmente um amadurecimento da sobrinha, enquanto a gente vai vendo que o Frank, que a princípio a gente tinha como uma pessoa super esclarecida e super amadurecida, na verdade tem uma série de conflitos a se resolver. Então são dois paralelos interessantes que o filme cria a partir dessa questão da narrativa desenvolvida pela Beth. E essas inseguranças do Frank são também reforçadas na medida que a gente vai tendo flashbacks da vida dele na adolescência, principalmente, porque a gente vai entendendo todo o contexto. Afinal de contas, o que a gente vê muito em tela da relação dele com o namorado dele, o Wally, e com a sobrinha Beth, explica um pouco das coisas atualmente. Só que para a gente entender os traumas do passado, esses flashbacks são muito bem-vindos. Além disso, a gente vai vendo do porquê que ele tem tanto receio de voltar para casa, sobretudo com a relação do pai, que é uma coisa que é literalmente aqui no filme um fantasma que assombra ele. Afinal de contas, o pai faleceu. Mas a gente vê do porquê que assombra tanto essa questão dele ir para esse funeral e porquê que ele tem tanto receio. Então é um recurso interessante, eu não vou dar spoilers, como você já deve saber, mas é muito bom você ver como esse flashback tem um propósito e traz uma carga dramática ainda maior que o filme necessita para momentos-chave. No entanto, mesmo com esses flashbacks ajudando a completar algumas lacunas, algumas coisas ficam mal explicadas ou muito apressadas. Alguns problemas que o Frank tem em relação à bebida, por exemplo, não é tão explorado, e isso deixa uma certa falha, porque parece que ele só está tendo esse problema como se fosse um gancho emocional que o filme precisa entregar pra gente, só que não tem um desenvolvimento em relação a isso. Além disso, algumas viradas são um pouco previsíveis, o que de certa maneira empobrece um pouco o roteiro, mas ainda assim não é nada tão preocupante. E outro ponto também que eu acho interessante de destacar é que o filme ele tem uma escolha no final um pouco segura que para algumas pessoas pode soar como um problema, mas eu particularmente acho que é interessante você ter um final um pouco mais otimista, apesar de ser um filme de drama, na medida que a gente tem muito filme com essa temática LGBT que tem um final muito para baixo, então eu acho que é interessante também dar uma repensada se necessita ser sempre nesse sentido. É uma coisa de procurar quebrar o paradigma de filmes de drama serem necessariamente sempre finalizados com tragédias, e aqui não é necessariamente nesse sentido. Embora tenha alguns pontos de tragédia, você vê que o filme busca trazer um certo otimismo que eu acho muito válido. Mas onde o filme realmente encontra sucesso é nas suas atuações, sobretudo do Paul Bettany, que interpreta o Frank, nosso personagem principal. É muito interessante você ver que o filme ele brinca com várias emoções desse personagem na medida que a gente vai vendo momentos de alegria, de tristeza, de medo, de insegurança, de raiva. E o Paul Bettany consegue nos entregar isso de uma maneira muito forte, sabe? Você realmente sente todas essas emoções na pele do ator. Você vai vendo vários momentos, inclusive, que ele passa de uma emoção para outra na mesma cena, e a expressão visual dele, a maneira como ele reage corporeamente mesmo, é muito forte, isso é muito interessante. Eu não duvidaria que ele viesse como concorrente a melhor ator no Oscar de 2021, porque é realmente uma atuação espetacular e que ganha o filme. Já a Sophia Lillis e o Peter McGee's também têm boas atuações e eu acho que complementam muito bem o personagem do Paul Bettany. Eles dois acabam sendo os dois principais coadjuvantes, e como eu disse, a Beth ela
nos ajuda a desvendar esse passado na medida em que o Wally ele tem uma questão mais afetiva que faz com que a gente entenda, né, o suporte que ele quer passar. Então são personagens que, como eu disse, têm essa ideia de complementar o Frank, mas ao mesmo tempo eles têm um espaço próprio e a gente vê um arco de desenvolvimento dos dois. No caso especificamente do Wally, eu acho que é interessante também ressaltar a questão de como ele é um pouco otimista, né, em relação ao Frank, mas ao mesmo tempo ele nunca perde de vista os temores e as preocupações que é ser uma pessoa LGBT em uma sociedade homofóbica. Então eu acho que isso é muito importante também. Já o restante do elenco de apoio, embora tenha alguns momentos que acrescente alguma coisa para a história e, de certa maneira, tem falas que são realmente muito mais recursos de roteiro para que avance certos pontos, o destaque maior dos demais personagens fica principalmente no Steven Root e na Margot Martindale, que interpretam aqui os pais, né, do Frank, porque eles dois mostram duas facetas muito diferentes de como os pais podem encarar essa questão de descobrir que seu filho é gay. Então acho que é importante ter esses dois contrapontos também. Então, de maneira geral, eu diria que Uncle Frank é um filme que tem sim alguns clichês e tem algumas viradas previsíveis, mas não tira o peso do roteiro, que traz uma mensagem muito interessante e que explora um drama que precisa ser tratado. Eu não vou dar spoiler, mas em determinado momento do filme tem uma conversa em que uma pessoa fala: estamos em 1973, não era para sermos homofóbicos assim. Não é exatamente isso, mas é nesse sentido. Só que essa fala específica, se você parar para pensar, ainda se reverbera em 2020. Então é uma história que precisa ser contada porque a gente precisa entender como essa parcela da nossa população ainda sofre esse tipo de coisa e como esse tipo de história tem que vir à tona sim. E você, já viu o Tio Frank? Coloque nos comentários sua opinião sobre esse vídeo e sobre esse filme também. Não esquece de dar um like se você gostou do vídeo, se puder compartilhar para outras pessoas. Não esquece também de se inscrever no canal porque ajuda pra caramba, gente. É isso, galera. Um abraço e até a próxima.